Tupac Amaru Shakur nasceu em 16 de junho de 1971, no East Harlem, Manhattan, Nova York. Sua mãe, Afeni Shakur, e seu pai, Billy Gallo, eram membros ativos dos Panteras Negras em Nova York no final dos anos 1960 e 1970. Ele nasceu apenas um mês após a absolvição de sua mãe em mais de 150 processos de conspiração contra o governo dos Estados Unidos. Apesar de não ser confirmado pela família de Shakur, muitas fontes, inclusive o relatório do médico legista, mostram seu nome de nascimento como Lesane Paris Crooks. Este nome teria supostamente entrado em sua certidão de nascimento porque Afeni temia que seus inimigos pudessem atacar seu filho, e disfarçou sua verdadeira identidade usando um sobrenome diferente. Ela mudou isso depois de se separar de Gallo e se casar com Mutulu Shakur. Seu padrinho, Jerônimo Pratt, um membro importante dos Panteras Negras, foi condenado pelo assassinato de uma professora durante um assalto em 1968, apesar da sentença ter sido revogada mais tarde. Seu padrasto, Mutulu, passou 4 anos na lista dos 10 mais procurados do FBI começando em 1982. Mutulu era em parte procurado por ajudar sua irmã Assata Shakur, também conhecida como Joanne Chesimard, a escapar de uma penitenciária em Nova Jersey, onde estava presa por matar um policial em 1973. Mutulu foi pego em 1986 e preso pelo assalto de um caminhão blindado, onde 2 policiais e um guarda foram mortos. Shakur tinha uma meia-irmã, Sekiva, 2 anos mais nova do que ele, e um meio-irmão mais velho, Mopreme Komani Shakur, que se tornou rapper e apareceu em muitas das gravações de Pac. Com 12 anos de idade, Shakur se matriculou na 127th Street Repertoire Ensemble do Harlem, um grupo de teatro, e foi escolhido como personagem Travis Jouger na peça Rising in the Sun, que foi performada no Apollo Theater. Em 1986, sua família se muda para Baltimore, Maryland. Depois de completar seu 2º ano na Paul Laurence Dunbar High School, ele foi transferido para a Baltimore School for the Arts, onde ele estudou atuação, poesia, jazz e balé. Ele atuou em algumas peças de Shakespeare e também atuou como o Rei das Ratazanas em Um Quebra-Nozes. Shakur, acompanhado de seu amigo Dana Mouse Smith, seu beatocher, ganhou na maioria das competições de rap em que participou e era considerado o melhor rapper da escola. Ele também foi lembrado como uma das crianças mais populares da escola devido ao seu senso de humor, habilidades de rap superiores, e capacidade de se misturar com todas as turmas. Pac também desenvolveu uma forte amizade com uma jovem Jada Pinkett, mais tarde Jada Pinkett Smith, após se casar com Will Smith, que durou até sua morte. Um poema escrito por 2 Pac intitulado Jada apareceu em seu livro The Rose That Grew from Concrete, que incluía outro poema dedicado a ela chamado The Tears in Cupid's Eyes. Em junho de 1988, Tupac e sua família se mudaram mais uma vez, dessa vez para Marin City, em Bay Area, Califórnia, onde ele estudou na Tamalpais High School. Ele começou a frequentar as aulas de poesia de Leila Seinberger em 1989, que acabou se tornando sua mentora e empresária. Naquele mesmo ano, Seinberger organizou um concerto com uma ex-banda de Shakur, Strict Dope. Aquele show levou a assinar um contrato com Atron Gregory, que o colocou como road e dançarino do grupo de rap digital underground. Enquanto morando em Marin City, Tupac se envolveu com tráfico de drogas e, devido a discussões com sua mãe, acabou saindo de casa e ficando sem teto por algum tempo, indo morar frequentemente na casa de amigos e de seu irmão Opreme em Oakland. Tupac estreou suas habilidades de rap na música Same Song, do Digital Underground em 1991. Depois, 2 Pac lançou seu álbum de estreia, 2 Pacalypse Now, em 1991. O álbum permaneceu oculto por alguns anos e não foi lançado nenhum top 10 hit. Mais tarde, foi a vez de Strict 4 Maniggas ser lançado, em 1993. Considerado seu primeiro álbum de sucesso, lançou 2 hit singles, e Get Around, com o Digital Underground, e Keep Your Head Up. O álbum e os singles levaram disco de ouro ainda no final de 1993. Em março de 1995, seu terceiro álbum Me Against the World é lançado. Lançado enquanto Tupac estava servindo pena na prisão por agressão sexual, o álbum chegou direto ao primeiro lugar da Billboard 200, com 240 mil cópias vendidas na primeira semana.
O álbum também veio com o primeiro top 10 hit de 2PAC, Dear Mama, que chegou ao número 9 da Billboard Hot 100. Em abril de 1995, 2Pacalypse Now já era disco de ouro e Strictly 4 Miami e Gigiase. E Me Against the World eram platina, sendo que no final do ano Me Against the World era platina dupla e Dear Mama platina. Enquanto cumpria sua pena, Tupac se casou com a namorada Keisha Maurice em 4 de abril de 1995. O casal se divorciou mais tarde em 1996. Em outubro de 1995, o caso de Shakur estava em apelação, mas devido a todos os seus honorários advocatícios ele não podia juntar a fiança de 1,4 milhões de dólares. Após servir 11 meses de sua sentença de 1 ano e meio a 4 anos e meio, Tupac foi liberado da prisão Attica Correctional Facility graças à ajuda de Suge Knight, CEO da Death Row Records, que pagou a fiança de 1,4 milhões em troca de 2PAC. Assinaram um contrato de 3 álbuns sob a Death Row. Após a sua libertação, Tupac voltou rapidamente a gravar músicas. Ele fundou um novo grupo chamado Outlaw Immortals. Tupac chegou imediatamente ao estúdio de gravação para gravar seu primeiro álbum sob a Death Row. A gravadora também rapidamente o rotulou como seu artista principal, ao lado de Snoop Dogg e Dr. Dre. Seu primeiro lançamento sob a gravadora, o single California Love, foi lançado no final de 1995. Em 13 de fevereiro de 1996, Pac lança seu quarto álbum de estúdio, Always On Me. Um sucesso instantâneo, o álbum foi direto para o número 1 da Billboard 200 com 566 mil na primeira semana, trazendo os singles How Do You Want It e California Love para o topo das paradas em julho de 1996. O disco foi uma partida geral dos assuntos de Me Against the World. Enquanto aquele álbum era mais confessional e reflexivo, esse álbum era mais como uma celebração da vida, cheio de músicas dançantes que apresentavam uma mentalidade mais bandida. Ao mesmo tempo que Shakur aproveitava a vida como um dos mais importantes nomes do rap na época, ele também tinha problemas. A Death Row passava por tempos sombrios. A má reputação da gravadora subia à medida que Suge Knight tomava maior controle sobre os artistas, deixando o Dr. Dre para trás. RBX e DDoC haviam deixado a gravadora, que estava em uma tensa rixa com outro ícone do rap, The Notorious B.I.G. Sua gravadora Bad Boy Records e seus colegas de Nova York. Tupac também se virara contra Dr. Dre, alegando que ele estava recebendo muito reconhecimento por trabalhos em que ele teve muito pouco ou nenhum envolvimento. Esses acontecimentos levaram Dre a deixar a Death Row para fundar sua própria gravadora, Aftermath Entertainment. Daz Dillinger, Dutta Dog Pound, acabou assumindo o lugar de Dre na gravadora como produtor principal. Durante o resto de seu contrato com a Death Row, Pac gravou centenas de músicas, que vieram a ser lançadas em seus álbuns póstumos. Ele também começou o processo de gravação de um álbum com o Bootcamp Clique chamado One Nation. Em 4 de julho de 1996, ele cantou ao vivo no House of Blues com Outlaws, T Dog Pound e Snoop Dogg Dogg. Essa foi sua última performance ao vivo. Na noite de 7 de setembro de 1996, Shakur foi assistir a uma luta de boxe entre Mike Tyson e Bruce Seldon, no MGM Grand Las Vegas. Após deixar o evento, um dos associados a Suge, Orlando Anderson, um membro da Salt City Crips, discutiu com o rapper na portaria do ginásio, e os dois se agrediram. Os aliados de Suge e Shakur assistiram à luta, a qual foi filmada pelas câmeras de vigilância do local. Algumas semanas antes, Anderson e um grupo da Crips haviam roubado um membro da facção da Death Row, em uma loja Foot Locker, prevendo um ataque a Shakur. Após a briga, Tupac encontrou-se com Suge para ir a uma propriedade da Death Row. Então, entrou em um BMW 38 Sedan, de propriedade de Suge. Por volta das 23h10, quando parou em um sinal vermelho no Flamingo Road, perto do cruzamento Koval Lane, em frente ao Hotel Machine, um veículo ocupado por duas mulheres aproximou-se de Tupac, com o qual conversaram e convidaram para ir ao Clube 662. Cerca de 5 minutos depois, um Cadillac branco, modelo antigo, com um número de ocupantes desconhecido, se aproximou da BMW. O vidro da janela foi abaixado e foram disparados cerca de 12 ou 13 tiros contra Shakur. Ele foi atingido por 4 deles, um na cabeça, 2 na virilha e um na mão.
Uma das balas provavelmente ricocheteou no pulmão do rapper. Suge foi atingido na cabeça por estilhaços, mas acredita-se que a bala passou de raspão por ele.